Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês, dando continuidade na sequência de vídeos falando de aulas, falando sobre Matrix, como sair da Matrix. Esse aqui é o vídeo 3, número 3, aula 3. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, então por favor volte lá, assista um de cada vez e aí depois você volta nesse vídeo aqui, nessa aula aqui, de forma muito simples, muito resumida, mas fácil de você entender, para você começar a transformar a sua vida e sair desse jogo de manipulação. Para que serve isso? Eu diria para você começar a caminhar com as suas próprias pernas e pensar pela sua própria cabeça, não é? Vou começar no vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre como sair da Matrix. Foi o que eu comecei a explicar como sair da Matrix. Então vamos dar continuidade aqui agora. Antes de ir direto ao vídeo, ao assunto, antes de tudo, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, deixe também seus comentários, o que você acha disso tudo, se você concorda, se você não concorda, se você acha que está preso na Matrix por algum desses pontos, desses padrões, desses paradigmas, se tem alguma coisa que você gostaria de saber que eu não expliquei no vídeo, porque o assunto acaba sendo, eu tenho que resumir, e o tempo é curto para colocar todas as informações sobre o assunto. Então, eu terei o prazer de tirar suas dúvidas e interagir com vocês aqui, ok? Vou deixar também na descrição dos vídeos sobre os meus cursos, Você Magnífica e o curso para formação de terapeutas, no qual nós vamos trabalhar as nossas crenças limitantes, que é uma das formas de a gente sair da Matrix, tirando da nossa vida todas aquelas coisas que nos limitam, que nos fazem acreditar sermos limitados ou inferiores ou medrosos ou preconceituosos, todas essas coisas que fazem com que a gente fique aprisionado, atacando uns aos outros, destruindo muitas vezes a nossa própria imagem. Essa é uma das formas de a gente estar aprisionado na Matrix, porque existe um grupo que adora ver o sofrimento, existe um grupo que adora ver, na verdade, eu diria, existe um grupo que se deixa ser manipulado pelo prazer de ver o sofrimento do outro. Existe um grupo que se deixou ser manipulado por manipular os outros. Existe um grupo que se deixou ser manipulado por pornografia. Existe um grupo que se deixou ser manipulado pela destruição da sua própria imagem, pela destruição do seu próprio corpo. Tudo isso são formas de nós estarmos aprisionados à Matrix. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando que já vou deixar uma frase aqui muito interessante para você refletir sobre ela, caso eu esqueça de falar sobre essa frase mais adiante nos vídeos. De um lado está a Matrix, do outro está a espiritualidade. A espiritualidade que vai além de religião, além de uma religião A, de uma religião B. Lembrando que todas as religiões são importantes, as religiões são estágios na qual nós vamos ascendendo na nossa caminhada evolutiva. Existem alguns de nós que no momento presente não precisam de uma religião para que continue o seu processo de ascensão, mas esses seres já entenderam algumas coisas. E existem outros que ainda precisam de uma religião para se aproximarem cada vez mais de Deus, da grande fonte criadora, para trabalhar determinadas partes, para trabalhar a fé, para trabalhar algumas questões que cada um está no lugar que deve estar no momento nesse momento presente do seu entendimento. E é interessante a gente falar também do ponto que as coisas não são como nós queremos ou como nós pensamos. Muitas coisas, nós não temos o entendimento, mas elas são como a grande consciência pensa. E aí você me diria, mas Andréa, se Deus é amor, a grande consciência que é Deus, ou o todo, ou a centelha divina, ou o nome que você queira dar para Deus em ação, ou para a grande
fonte criadora de amor, por que se Deus é esse poder todo e vê tudo que acontece, por que Deus permite que exista um grupo invisível que domine o mundo para manipular os seres humanos? Essa pergunta já me foi feita várias vezes, já me perguntaram várias vezes. E existe uma coisa que se chama o poder de escolha, o livre-arbítrio. É interessante a gente ter consciência que a nossa existência, ela não começou aqui agora. A minha existência, ela não começou aqui agora nessa personalidade atual que se chama, que foi denominada Andréa Mendonça. A minha existência, ela é muito mais anterior e a sua, do que nós imaginamos ser, porque nada acaba aqui nem começa aqui. Então, é interessante a gente, como eu falei anteriormente, não é porque eu não entendo como funciona uma coisa que isso não seja real ou verdade. E uma das formas aqui que nós vamos falar hoje é essa ilusão que acaba sendo criada pela Matrix, que quando nós ficamos aprisionados em determinadas formas de pensamento, em determinadas formas de ser, em determinadas formas de entender as coisas, nós vamos criando uma realidade para nós mesmos. Por isso que eu falo sempre, e existem muitos mestres que falam, o professor Hélio Couto, que eu repito sempre, que eu trago sempre aqui ele como exemplo, você cria a sua própria realidade. Vou abrir aqui um parêntese, um ponto. Por que eu falo sempre aqui do professor Hélio Couto? Porque ele é um dos maiores nomes no nosso país que vem falando sobre esse assunto, que vem trazendo informações, estudos, aulas, técnicas, para que a gente saia da Matrix, para que a gente desperte da Matrix. Eu tenho visto em alguns vídeos aí o professor Hélio Couto sendo atacado, criticado, julgado por algumas pessoas que, como ele mesmo fala, não entenderam o real sentido do trabalho dele, do que ele faz, não é? Mas quando a gente entende, quando a gente começa a perceber o que tem por trás desse estudo todo, e você deveria se informar e checar se você quiser mais informação sobre esses assuntos aqui que nós falamos, ele é uma referência no nosso país. Então, eu sempre trago como exemplo porque é uma das fontes que eu me nutri no passado, que eu me nutro agora e que me nutrirei no futuro com certeza, o professor Hélio Couto, com a imensidão de estudo, de informação que ele traz. E é uma pena no sentido, mas compreendendo que cada coisa está no seu lugar e cada um oferece aquilo que tem e cada um vai despertar de acordo com o seu momento, conforme as mentes vão despertando, não é? Então ele é uma das referências aqui no nosso país, tá? O professor Hélio Couto, e tem um material incrível de estudo. Bom, quando nós começamos a perceber e despertar para esse outro nível de consciência, então nós vamos agora buscar alimentos, buscar formas de se nutrir, e aí a gente vai saindo desses padrões, a gente vai se afastando desse piloto automático, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a gente vai direcionando a nossa vida de uma outra forma. Então, quando as pessoas falam, mas por que Deus permite que esse grupo de manipuladores façam os seres humanos escravos dessa grande jogada de manipulação? É simples, porque dentro de mim e dentro de você, dentro, né, na forma que eu estou dando o exemplo aqui, dentro de uma forma limitada, tá, para a gente entender, porque não existe dentro, fora, em cima, embaixo, não existe, tudo é uma coisa só. Então, existe uma grande consciência que nós estamos interligados com essa grande consciência e ela nos dá poder para usar esse poder o tempo todo. Só que quando nós nos identificamos e já chegamos aqui no planeta
e aí vamos ser programados, não é? Por pessoas que têm uma forma de pensar, que têm um jeito de ser, que têm uma forma de agir e se acreditam ser de uma determinada forma, porque já estão nesse jogo de manipulação também desde que elas chegaram aqui. Nós já chegamos aqui dentro desse sistema, dentro desse programa. E aí é por isso que a vida é uma escola para você experienciar, para você aprender, para você tirar suas próprias conclusões. Porque enquanto você é uma criança, você está totalmente à mercê desse programa que você está sendo inserido ali o tempo todo. Você está sendo programado desde a hora que você vai à escola, desde a hora que você convive em sociedade, todo o grupo de sociedade estão também inseridos nesse jogo de manipulação. E aí você vai passar por essa programação, você vai crescendo, você vai pensar com aquela informação, só que alguns começam a pensar diferente, mesmo tendo recebido essa informação. Por que acontece isso? Porque existe um livre-arbítrio, existe uma centelha divina em todos nós, em cada um de nós. Que você vai começar, tem aqueles que já são inquietos por natureza e que não aceitam qualquer coisa, e que querem andar fora ali dos padrões, que querem pensar fora da caixa, que querem ser diferente de todos. Esses já são, esses acabam, eu estou falando aqui, esses seres com atitudes que não são destrutivas. É interessante a gente ter essa consciência, tá? Aquele que quer andar com as suas próprias pernas, que não se identifica com os padrões, que não quer fazer tudo que todo mundo faz, que quer viver de uma outra maneira, mas positivamente, cria coisas que vai trazer benefícios para outros, não quer se autodestruir, se automutilar, ok? Então é um diferentão, mas não é um diferentão pro lado negativo da coisa, trabalhando para a sombra, porque é esse que fica fazendo coisas que se destaca, mas que são coisas que não são legais e que acabam interferindo na sua saúde, destruindo o seu corpo físico, esse está trabalhando para a sombra. Que a sombra nada mais é do que os manipuladores que vão fazer com que as pessoas fiquem ali aprisionadas como marionetes, fazendo as vontades deles e se desidentificando ou negando a existência da centelha divina, que é o amor, o amor, o amor o tempo todo. Se nós entendêssemos isso, vibrássemos na frequência do amor, o mundo não seria do jeito que é. Por que o mundo ainda é dessa forma? Nós estamos um querendo destruir o outro, um atacando o outro, um querendo escravizar o outro, um querendo ser mais que o outro, porque nós ainda não entendemos isso. Então, nós estamos aprisionados nesse jogo de manipulação. Então, essa centelha divina que está dentro de mim, dentro de você, nós já chegamos aqui com um poder. Quando você cresce, você agora, mesmo que você tenha um programa, mas você vai ter informações ali, influências, para que você acorde, saia desse programa. Ele não é seu, ele foi colocado para você aprender algumas coisas. Mas existe também influências para que você pense diferente e saia da caixinha. Um outro ponto interessante, quando o nosso corpo dorme, o nosso corpo físico dorme, é interessante você entender que o corpo físico dorme, o cérebro humano dorme, ele precisa descansar, ele precisa se limpar enquanto nós dormimos. Mas o espírito, ele não dorme. O espírito, que é o que anima esse corpo, continua se nutrindo em muitas outras dimensões, porque tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanta coisa para a gente aprender, que o espírito vai para determinados lugares. E nessa hora que você começa a sair dessa matrix, porque se nós ficamos aprisionados na matrix, quando você dorme, quando o corpo dorme, o espírito continua indo se nutrir ali naquele joguinho de manipulação e às vezes até trabalhar para os manipuladores. E esse é um ponto que eu vou fechar aqui nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, e eu darei continuidade no próximo vídeo. Então, eu vou deixar aqui essa reflexão, ok? Gratidão por você ter chegado até aqui comigo, junto comigo, nesse momento de estudo para nós. Reflita aí se você está aprisionado ou aprisionada, quanto por cento de você está aprisionado ou aprisionada nesse jogo de manipulação.
E eu espero que você tenha aqui recursos para você começar a analisar tudo isso e despertar, ok? A gente fala muito mais disso no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, curta o vídeo. Vou deixar também para que você cheque nas descrições para você saber mais sobre os cursos. E a gente se vê no próximo vídeo amanhã, com certeza, se a poderosa presença que prepara o meu caminho antes de todas as minhas ações, porque é poderosa, poderosíssima, por isso que eu estou aqui falando desse assunto com vocês, permitir, a gente se vê amanhã com certeza, ok? A gente se vê no próximo vídeo, com certeza. Beijo, meus amores. Gratidão.